Novamente, a paz do Senhor para todos. Queremos falar dessa oportunidade, uma pergunta. É o tema da mensagem, uma pergunta. A Bíblia, que livro é esse? Responda comigo. Repita comigo. A Bíblia, que livro é esse? Eu queria ler em Isaías, capítulo 34, apenas um versículo que fala para buscar a Deus, não só em oração, mas buscai no livro do Senhor. Isaías 34, 16. Diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e seu espírito mesmo as ajuntará. Repetindo a parte A do versículo, buscai no livro do Senhor e lede. Que livro é esse? A Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Não é um livro humano, não é um livro qualquer, é um livro de origem divina, é um livro divino. A Bíblia também é chamado livro dos livros. É um livro diferente. Em primeiro lugar, é um livro inspirado por Deus. Paulo disse em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus para corrigir, para consolar, para edificar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Pedro também disse: nenhuma profecia é de particular interpretação, porque os homens santos de Deus falaram, escreveram, movidos pelo Espírito Santo. A palavra inspiração quer dizer sopro. Deus moveu os homens que ele escolheu para escrever a sua palavra. É bom saber que o centro e o coração da Bíblia é Cristo. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Jesus disse: errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Deus é o nome da suprema divindade que os homens invocam e adoram. Aleluia. Jesus, conversando com a mulher samaritana, disse: Deus é espírito. João diz: Deus é luz. Aleluia. João também diz: Deus é amor. Existem 3 definições teológicas. Se alguém lhe perguntar quem é Deus, você dirá 3 definições. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Ele tem outras características e atributos, porém, a definição é essa. Deus é luz, 1 João 1,5. Deus é espírito, João 4,24, quando Jesus conversou com a mulher samaritana. E Deus é amor, 1 João 4,8. As 3 definições que a teologia classifica Deus. Porém, conhecemos que seus atributos são extensos, né? Ele é onipresente, está em todo lugar, onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo. Ele é santo, segundo os teólogos, é o maior atributo, é a santidade de Deus, que muitos de nós
perdemos isso de vista, né? Nos corrompemos com facilidade em nossos pensamentos. Mas Deus é santo. Aleluia. Bíblia, que livro é esse? Primeiro, inspirado por Deus. Não é um livro qualquer. Isaías, eu li aqui, buscai no livro do Senhor. Então a Bíblia não é um livro do homem, é um livro do Senhor. E lede. Tem uma passagem da Bíblia que quando Paulo entrou em Tessalônica, ele procurava logo as sinagogas para pregar para judeu, em Atos 17. E no verso 10 e 11, Paulo entra na cidade de Bereia. E a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres que os crentes de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra que Paulo pregava, examinando cada dia das Escrituras se essas coisas eram assim. Bíblia, que livro é esse? É um livro inspirado, é um livro histórico, é um livro onde Deus está por trás da história, Deus falando com o homem em todo o tempo, através de mandamentos, leis, estatutos, ordenanças. É um livro diferente. É um livro único, divino, singular, único. Segundo, a Bíblia, que livro é esse? É um livro vivo. Aleluia. Você quer ter vida? Você quer encontrar o caminho que leva à vida? Porque existe a vida humana, nós nascemos em pecado, e pecado é antivida. Pecado gera morte. Por isso que Tiago diz, quando alguém é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência. Por isso que o ser humano não pode culpar o tentador. O tentador, ele tenta externamente, pelos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da mente, que é a carne. E Paulo diz que quando a gente se converte, temos que deixar de lado, se despir do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4, 22. Concupiscências do engano. E Paulo vai mais longe em Colossenses 3, 5. Mortificai a vil concupiscência. Então, a cobiça, o luxo, os prazeres da vida, passageiros, efêmeros, não deve nos dominar. Por quê? Primeiro, recebemos muita vida ao escutar o Evangelho. Fomos vivificados quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Ao ouvir a palavra de Deus, ela vivificou. Aleluia. Vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 5, o 5º livro da lei. Deuteronômio significa repetição de leis. Aqui também tem os 10 mandamentos, repetido no capítulo 5. Os 10 mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20, o 2º livro da Bíblia. Mas repete em Deuteronômio 5. Mas o Deuteronômio 5, eu quero ler o versículo 24. Esses 23 e 24. Deuteronômio 5, 23 e 24. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes:
Eis aqui o Senhor vosso Deus, vos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Aleluia. A parte B do versículo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Hoje Deus fala com o homem, fala com você, fala comigo, para nos dar vida. Então a Bíblia, em segundo lugar, além de ser inspirado por Deus, é um livro vivo. Cada versículo, mesmo que você não entenda o contexto, o que vem antes e o que vem depois, é importante que quando você lê qualquer versículo, lê o capítulo, a passagem. E a Bíblia, ela tem concordância, ela concorda numa só mensagem, numa só harmonia, numa só linha de pensamento. Por isso que o salmista, no Salmo 33, verso 4, Salmo 33, verso 4 diz: a palavra do Senhor é reta. A palavra do Senhor é reta. Então, é uma palavra reta e uma palavra viva. Se você se sente desanimado, abatido, quem é que não fica? Paulo diz assim: estou abatido, mas não destruído. Repita: estou abatido, mas não destruído. Tenho problema, mas não vivo no pecado. Tenho dificuldade, mas não vivo no pecado. Tenho lutas, mas não vivo de qualquer jeito. É uma vitória, né, irmão? Você foi vivificado, você foi inspirado ao ler a palavra de Deus. Inspiração quer dizer sopro. Deus soprou no homem, né? Quando criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine. O homem recebeu de Deus o sopro eterno. Nós temos espírito que os animais não têm. Então, Deus é um ser vivo. E aqui diz: hoje vimos que Deus fala com o homem fica vivo. Jesus repetiu essa palavra em João, no capítulo 5, versículo 26. Vamos ler aqui, no Evangelho de João 5, 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então Jesus aqui está mostrando aos judeus a sua divindade. Assim como o Pai tem vida em si próprio, eu também tenho. Então a Bíblia é um livro vivo, que vivifica. O salmista diz assim, que a palavra de Deus lhe consolou porque lhe vivificou. Ao ler a Bíblia ou escutar a Bíblia, você não é mais o mesmo, porque ela vivifica tudo no ser humano. Quer ver? No Salmo 119, temos uma passagem que diz assim, sobre a palavra, além de dar vida, ela consola. Salmo 119, versículo 49 e 50. Lembra-te, ó Senhor, da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Olha aí. Lembra da palavra dada ao teu servo. Deus sempre dá uma palavra e te consola na angústia. Por quê? Porque a palavra te vivificou.
A palavra desperta. A palavra gera curiosidade. A palavra desperta interesse. A palavra é vida, é viva. A Bíblia, além de ser o livro da vida, é um livro vivo. Você precisa, irmão, irmã, ouvinte, repetir para você mesmo. Ler a Bíblia em voz alta para você mesmo. Olha que bonito. Lembra da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. O crente nunca se desvia. Por quê? Está sempre esperando uma nova palavra. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. E na hora da tristeza, quem é que não tem, né? Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha aqui, a palavra vivifica, a palavra consola, e aqui no 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra fortalece. O crente não pode dizer que está fraco, porque quando ele lê a palavra e medita nela, ela lhe fortalece. E Joel está escrito, né? 3:10. Digo fraco, eu sou forte. Repita, Joel 3, verso 10. Diga o fraco, eu sou forte. Então a palavra de Deus, ela vivifica, ela é inspirada por Deus, ela é viva, ela consola e ela fortalece. Então, como já dissemos aqui, temos que ter cuidado também com o inimigo. O inimigo é o grande desencorajador do crente. O crente tem que entender que ele é crente porque foi gerado pela palavra. Todo aquele que foi gerado pela palavra deve se alimentar da palavra. Mas o diabo, ele atrapalha a nossa vida devocional. Ele é o tentador. Ele é o enganador. A atividade dele é enganar os homens. Ele faz você duvidar da palavra de Deus. Quer ver o exemplo? Gênesis 3 e 4. Em Gênesis 3, 1, Satanás fez uma pergunta para Eva. Foi assim que Deus disse? Aí, gerou dúvida. Gênesis 3, 1. E no verso 4, ele mentiu. Certamente não morrereis. Deus diz que vocês vão morrer, se começa a saber? Não, certamente não morrerei. Mentiu. Então Satanás, ele nos desanima e faz duvidar da palavra de Deus. Mas Paulo tem aqui uma promessa, hein? Romanos 16, 20. Em breve, Satanás será esmagado debaixo de vossos pés. Interessante a linguagem bíblica, em breve. Por que ela fala em breve? Porque tudo é passageiro. Nós cristãos, irmão, vamos pisar na cabeça da serpente. O inimigo se transforma em anjo de luz. O inimigo se aproxima-se do homem usando como falso profeta, usando o homem para confundir o plano de Deus. Persegue Israel. Agora, o diabo só pode agir com consentimento divino, sob o controle de Deus, né? Ele habita nos ares e ali impera com a força do mal. Então, o Satanás também não é onisciente. Ele não sabe tudo. Ele não sabe o que você pensa, mas ele lança o mau pensamento. Os dardos inflamados, a seta que voa de dia. Salmo 91. Né? Não temerás
terrores noturnos, nem seta que voa de dia. O Salmo 91 é um salmo de proteção. Não deve ser aberto a Bíblia do Salmo 91 como amuleto. Você deve estudar o Salmo 91. Olha que bonito. Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Irmão, irmãs, ouvintes, precisamos recitar a Bíblia para nós mesmos. Foi através dela que Jesus Cristo venceu o inimigo. O inimigo lança pensamento. O inimigo usa pessoas para te desencorajar. O inimigo te perturba no trabalho, em casa, em qualquer lugar. O inimigo, o diabo, o Satanás, ele é especialista em abater crente. Né? Ele é especialista em abater crente. Porque o crente abatido está olhando para dentro de si mesmo, ele não dá fruto. Nós temos que olhar para fora de nós, como Spurgeon sempre dizia. Spurgeon, o pregador inglês, ele foi salvo com esse versículo. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Todos os termos da terra. E Spurgeon, quando ia começar a pregar, nos seus sermões, em Londres, na Inglaterra, em muitos lugares, ele começava assim: caros amigos, eu ainda sou um pobre pecador, mas devo olhar para Jesus Cristo todos os dias, como fiz da primeira vez. Então você viu que amanheceu, é Cristo. Amanheça com Cristo, durma com Cristo. Hoje eu falava uma palestra, por assim: almoce com Cristo, jante com Cristo, tome café com Cristo, ande com Cristo, trabalhe com Cristo, tenha lazer, diversão, distração com Cristo. Nada sem Cristo funciona. Uma pessoa veio pedir explicação. Como é que é isso? Quer dizer que as pessoas estão sem Cristo? Estão. Me explique melhor o que é estar sem Cristo. É não querer saber da sua palavra. Deus dá tanta oportunidade, e a pessoa não quer saber. Esses são os rebeldes que vão se perder na eternidade. Deus não é culpado se um homem caminha para o inferno com seus próprios pés. Um grande pregador dizia às multidões: Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai com seus próprios pés. Né, irmão? Então temos que tomar cuidado. A única maneira de vencer o pecado é pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é um livro vivo. João Bunyan, autor do Peregrino, ele disse, do livro Peregrino: ou o pecado te afastará da Bíblia, ou a Bíblia te afastará do pecado. Quanto mais os pensamentos de Deus dominam você, menos os pensamentos do pecado dominam você. Quanto mais os pensamentos do pecado dominam você, quanto menos os pensamentos de Deus dominam você. O que tem nos dominado? Os nossos próprios pensamentos ou os pensamentos de Deus em nós? Por exemplo, quando você está cantarolando um hino, aqui tem um obreiro, não quero dizer quem é, mas nós andamos muito, de vez em quando, fazendo uma visita e conversando. E quando eu começava a relatar algum problema, ele começava a cantarolar um hino dirigindo o carro. Ele viu que o problema não era uma murmuração, mas era uma conversa que estava contando um problema. Ele começava a cantar o hino. Isso me despertava, porque é assim mesmo que a vida é. Quando você vê um pensamento triste, pensando em alguma dificuldade, começa já a cantar, né? Porque
que o louvor do Espírito, ele alimenta o Espírito. Aleluia. Deus nos lembra louvores. Deus quer e deseja que o nosso coração seja cheio de louvores. É difícil cantar na dor, né? Mas Paulo e Silas aprendeu. Tiago diz, quem está alegre, cante louvores. Irmão, a vida sem Cristo é chata, é cansativa. Mas fale de Cristo. Muda tudo. Muda tudo. Dê um folhetinho e fala, Jesus é o princípio e o fim. Jesus perdoa pecados e lava com o seu sangue para o homem entrar no céu. Só cita isso, teus pensamentos já mudam. É ou não é, irmão? Você tem experiência, obreiro, irmãos. Fale de Jesus. Começa a falar de Jesus. Isso é uma arma poderosa que Deus nos dá, o nome de Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, verso 10, ele fala assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então ele conta uma lista de pecados que a pessoa pratica que não entrará no reino de Deus. Mas no verso 11 é maravilhoso. E é o que alguns de vocês têm praticado, mas haveis sido lavados, justificado, santificado pelo nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo nos justificou, nos regenerou, nos santificou e santifica. Aleluia. E também o nome de Jesus. Ninguém tem mérito de ser salvo. Ninguém tem condições de entrar no céu, porque para entrar no céu tem que ser perfeito. E só Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, está nos aperfeiçoando. A cada momento do dia, da noite, sentimos dores, sentimos fraqueza, temos falhas de relacionamento. Isso é tudo comum ao ser humano, porém, nós como crentes, não devemos estar conformados com isso. Temos que ter um pensamento de sempre melhorar. É difícil? É. Pedro disse, com dificuldade o justo se salva. Se com dificuldade o justo se salva, o que será do ímpio, o pecador? Então não desanime, irmão. É com dificuldade que você canta. É com dificuldade que você lê a Bíblia. É com dificuldade que você quer obedecer. É com dificuldade que você se desvia do mal. É com dificuldade que você é fiel. É com dificuldade que você vem para a igreja. Ou não é? É mais fácil ficar em casa ou vir na igreja? É mais fácil se sujar ou se limpar? É mais fácil ficar doente ou sarado? Para ficar doente, não tenha cuidado com higiene. É mais fácil se sujar ou se limpar? É mais fácil não tomar banho ou tomar banho? Então veja o que atrapalha. A Bíblia diz, quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é santo, seja santificado ainda, porque é um processo, né? É progressivo a vida espiritual. E somente pelo Espírito Santo, aplicando em nós o louvor, a palavra de Deus, é que nós vamos vencendo. Repetindo o texto que eu li, a mensagem é, que livro é esse? A Bíblia? Isaías 34:16, a parte A. Buscai no livro do Senhor e lede. Número 1, o livro do Senhor é inspirado. Número 2, o livro do Senhor é vivo, vivifica, consola, alegra, desperta, anima a vida.
A vida humana sem Cristo, então não é nada. O homem sem Cristo não adianta ter dinheiro. O homem sem Cristo não adianta se alimentar. O homem sem Cristo não adianta ter saúde. Você que está chegando a uma certa idade, escute essa. Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido, mas foi fortalecido pela fé, dando glória a Deus. Deus não deixa nunca a nossa fé ficar embotada, enferrujada. Deus sempre dá um novo vigor à nossa fé. Eu queria cantar, para terminar, uma estrofe do hino 345, que fala do vigor de Deus, vigor da graça. Louvemos juntos o Rei de Israel, por sua graça que nos dá vigor. Ele esconde o crente fiel em suas asas de paz e amor. De novo. Louvemos juntos o Rei de Israel, por sua graça que nos dá vigor, pois ele esconde o crente fiel em suas asas de paz e amor. A graça que nos dá vigor. O vigor não está em nós. Os anos estão passando. Que vigor é esse? Que livro é esse? Que força é essa? Que inspiração é essa? É Jesus. Jesus é inexplicável. Ele é a vida. A vida não foi criada. Por isso que diz, ele é o princípio e o fim. Ele não tem início e nem fim. Ele é Jesus. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Buscai no livro do Senhor e lede. Porque o Senhor inspirou essa palavra. E tudo que lemos na Bíblia, recebemos de Ti novas forças pela Tua graça. A Bíblia é chamada, Senhor, o livro da graça. A graça é o último versículo da Bíblia. A graça de Jesus seja com todos vós. Ela começa com graça e termina com a graça. Que a Tua graça sempre possa nos dar vigor nos dias que estão passando, os anos que estão chegando. Ó, nos ajuda, Senhor, a revigorar nossas almas com a Tua palavra. Que livro é esse? A Tua palavra. Que livro é esse, Senhor? O Senhor mesmo inspirou. O Senhor não permitiu que os séculos apagassem esse livro, porque o Senhor preservou na história. O Senhor é vivo. A Sua palavra é viva. O que o Senhor fala, cria nova vida. Assim como nascem as flores, assim como cai o orvalho. Tudo se renova no mundo natural, porque o Senhor é a renovação para a nossa alma, aflita muitas vezes. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ser revigorado sempre ao ouvir a Tua palavra, ao ler a Tua palavra. Porque a Tua palavra é inspirada e é viva. E Deus fala com o homem. E o homem fica vivo. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém.